Olá, você está no canal Pensador Calculista, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo vamos apresentar a regra de derivação de uma função dada na forma paramétrica. Vamos falar nessa aula sobre a forma paramétrica das funções. E, claro, como estamos falando de derivadas, então vamos também apresentar a regra de derivação das funções dadas na forma paramétrica, que é uma forma muito interessante, muito útil para representar as funções. À medida que formos tratando com esta forma, vamos entender isso melhor. Então vamos começar falando da forma analítica. Quando é que uma função está na forma analítica? A função está na forma analítica sempre que ela for representada por uma expressão matemática. Então, exemplos: y igual a 1 mais x mais 3x ao quadrado. Isso é uma expressão matemática? Sim, então isto é uma forma analítica, conhecida neste primeiro exemplo como forma explícita. Por que forma explícita? Porque a relação entre x e y está evidente, está clara, está explícita. Por quê? Porque eu só vou conhecer y se eu der um valor a x. E quando eu der um valor a x, eu vou conhecer y imediatamente. Exemplo: se x igual a 1, y é igual a 1 mais 3 vezes 1 ao quadrado, que vai dar 5. Se x for igual a 2, y será igual a 1 mais 2 mais 3 vezes 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Ou seja, a relação de dependência de y com x está clara, está evidente, está explícita. Muito bem. Outro exemplo: x ao cubo mais x2y mais cosseno de xy menos raiz cúbica de x2 mais y2 menos 2 igual a 0. Isso é uma expressão matemática? Sim. Então, estamos mais uma vez na forma analítica de representar a relação entre y e x, neste caso, recebendo o nome de forma implícita. Por que forma implícita? Porque a relação entre x e y está oculta, está escondida, não está evidente, está, portanto, implícita. Há muitos alunos que, inclusive, olham para essa forma de representar a função e dizem que é uma função de duas variáveis. E não é. É uma função de uma única variável. Acontece que, quando eu dou um valor para x aqui, x será conhecido, mas y não será conhecido de imediato. Basta ver que se eu der a x o valor 1 aqui, eu ainda terei que resolver uma equação não linear, por sinal bem complicadinha, para conhecer o valor ou os valores de y. Mas o que importa é que estamos de novo numa expressão matemática, portanto estamos na forma analítica. E a terceira forma que vamos ver agora, aqui eu dei dois exemplos de expressões matemáticas que estão na forma, portanto, representando a relação entre y e x na forma analítica. E agora vamos ver, então, a forma paramétrica. Por que chama-se de forma paramétrica? Chama forma paramétrica porque x e y
se relacionam através do parâmetro. Através do parâmetro. Então, forma clássica é x igual a f de t, y igual a g de t. Então, como é que isso funciona? Perdão, deu uma escorregada aqui. Como é que isso funciona? Aqui meu eixo y, aqui meu eixo x. Então, eu vou dando valores ao parâmetro. T igual a T0. Então, x igual a x de T0, y igual a y de T0. T igual a T1. Então, x igual a x de T1, y igual a y de T1. Faço a mesma coisa com o valor T2. E assim sucessivamente. Então, vou dando valores ao parâmetro. Observe que aqui não é x que varia. Eu vou variando t, e t é o parâmetro, e vou construindo o meu gráfico. Então, neste primeiro ponto, eu tenho um t igual a t0. No segundo ponto, t igual a t1. No terceiro ponto, t igual a t2. E para cada valor que eu dou ao parâmetro t, eu jogo aqui dentro de f e aqui dentro de g e obtenho o valor de y e o valor de x. Então, esta é a forma paramétrica, porque x e y se relacionam através do parâmetro. Então, observe que se a função g admite inversa, então y é igual, aliás, a função f, perdão, se a função f admite inversa, se a função f admite inversa, então y é igual a g de f menos 1 de x. Porque y é g de t, mais x é f de t, então t é f menos 1 de x. Então, inserindo t igual a f menos 1 de x aqui no lugar do parâmetro, eu vou descobrir qual é a relação entre y e x. Claro, já vou adiantar logo, eu não necessito e nem quero saber quem é a inversa de f. Não preciso disso. Essa explicação aqui é só para mostrar que na forma paramétrica eu também consigo representar então essa relação de y com x. Só que agora a relação é indireta através do parâmetro. Então este raciocínio só serviu para isto. Então vamos aproveitar e vamos ver aqui então algumas equações, algumas apenas, que o nosso objetivo não é que você fique doutor em forma paramétrica, é apenas introduzir você no conhecimento da forma paramétrica. Então vamos ver equações paramétricas de algumas curvas. Não precisam ser muitas. Então vamos ver primeiro a mais simples de todas, que é a circunferência. Então, a equação da circunferência a equação implícita da circunferência é x2 mais y2 menos r2 igual a zero,
que também pode ser escrita como x2 mais y2 igual a R2. Então, observe que se eu fizer x igual a R cosseno de t e y igual a R seno de t, certo? Vou destacar aqui em vermelho, porque estas são as equações paramétricas da circunferência. Então, se eu fizer isso, ao substituir naquela equação, eu vou satisfazer a equação, porque se x é R cosseno t, então R cosseno de t ao quadrado, mais R seno de t ao quadrado, é igual a R2 seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, que é igual a R2, portanto, este par de equações paramétricas satisfaz a esta equação que foi dada aqui, neste caso, na forma implícita. Então, a equação paramétrica da circunferência, que eu tenho aqui, equação paramétrica da circunferência, ou equações paramétricas da circunferência, x igual a R cosseno de t, y igual a R seno de t. Vejamos agora o caso da elipse. Então, a equação, novamente, a equação implícita da elipse é x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1, onde A é o semi-eixo em x e B é o semi-eixo em y. O desenho está um pouco assimétrico, mas esse aqui seria então 2A. Isso aqui seria 2A, enquanto que esta meia altura aqui seria B. E é claro que até a parte baixa seria 2B. Então aqui é o eixo x, aqui o eixo y. Então a equação implícita da elipse é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y2 sobre b2 igual a 1. Então observe agora que se x for igual a cosseno de t e y for b seno de t, quando eu substituir essas duas expressões naquela equação implícita da elipse, essas duas equações paramétricas vão satisfazer a equação original, porque x ao quadrado é A2 cosseno ao quadrado de t, y ao quadrado é b2 seno ao quadrado de t, portanto, x2 sobre A2 mais y2 sobre b2 é igual a A2 cosseno ao quadrado de t sobre A2 mais b2 seno ao quadrado de t sobre b2. Aqui, evidentemente, cancelam-se os termos comuns e isso dá, de fato, igual a 1. Então, neste caso, a equação paramétrica ou as equações paramétricas da elipse são, então, aquelas que foram colocadas ali, que são x igual a cosseno de t e y igual a b seno de t. Então, mais um exemplo. Vejamos agora um último exemplo, que é o caso da cicloide. Já falamos sobre essa curva em alguns outros vídeos. Aqui está o meu eixo y, aqui está o meu eixo x. Então, o que é a cicloide? É uma circunferência que vai girar sem escorregar. Ela vai
girar sem escorregar. Significa que cada ponto, quando ela der uma volta completa, cada ponto situado sobre a periferia dessa circunferência só vai tocar o solo uma única vez. Ela não vai escorregar, ou seja, não vai patinar. Cada ponto vai se desenrolar em cima da superfície. Então, se eu quero o que é a cicloide, vou pegar este ponto, certo? Que eu vou chamar aqui de ponto O, que eu vou aproveitar ele nos próximos desenhos. À medida que ela for girando até dar um giro completo de 360 graus sobre ela mesma, então este ponto vai descrever uma curva assim, que é a tal da cicloide. Então, quando esta circunferência gira, que ela passa para esta posição, este ponto ele se desloca para cá, certo? Então vamos chamar a posição, a projeção deste ponto aqui de A, e aqui o centro da circunferência vamos projetar aqui para B. Este centro da circunferência aqui vamos chamar de O', e aí aqui este ângulo será o parâmetro T. Então, ampliando um pouco mais aqui, daqui a pouco vamos fazer isto, né? Então, observe que de O, aqui é a minha origem, x igual a 0 aqui. Como eu estou pegando o movimento deste ponto O, então x é igual à distância de O até A, certo? Que é a projeção do ponto aqui sobre o eixo do x. Então esse OA, observe que é OB menos OA. Ora, quem é OB? OB nada mais é do que a retificação deste pedaço. Por quê? Se a circunferência rolou sem escorregar, então de O para B, ela foi tendo contato com o solo sem escorregar, portanto, de O para B, ela desenrolou do ângulo T. Eu quero dizer o seguinte, que aqui eu tenho a minha circunferência, aqui está o centro da circunferência, e se ela andou de O até B, e aqui é o ângulo T, de O até B tem a retificação deste pedaço. Também já vimos em outro vídeo que T aqui é o ângulo central, então este pedaço que eu chamei de OB, porque ela foi desenrolando, é como se eu tivesse amarrado um barbante ali e estou esticando o barbante para saber quanto vale aquele pedaço OB. Então, se este raio é igual a R, se o raio dessa circunferência é igual a R, se este raio é igual a R, então OB nada mais é do que R vezes T, onde T tem que ser dado em radianos. T em radianos, certo? Então, OB é igual a R vezes T. Lembrando que já vimos também um outro vídeo com outras letras. Então, vou repetir aqui. Outro vídeo, chamei aqui de alfa, aqui de R o raio. Então, novamente, a retificação daquele pedaço é alfa vezes R, onde alfa é o ângulo central.
Já vimos isso num outro vídeo, tá certo? Então, OB é R vezes T. E OA, desculpe, IAB, aqui na verdade é OB menos AB. OB menos AB. OB menos AB. Então, quem vai ser o meu AB? Meu AB, olho aqui, então é esta projeção aqui, que é R, então o meu AB é R vezes o seno de T, certo? Então aqui vou destacar em vermelho, aqui eu tenho um triângulo retângulo, ficou um pouco pequeno, então na verdade o que eu tenho é este triângulo retângulo aqui, onde esta hipotenusa é igual a R, certo? E essa projeção aqui, então, este cateto aqui, oposto àquele ângulo T, é R vezes o seno de T, tá certo? É o cateto oposto, então é R seno de T. Então, AB é R seno de T. Então, X, primeira coordenada paramétrica, é R vezes T menos seno de T. E agora observe que Y é O'B. Aqui está o meu Y. Meu Y é esta altura, é a altura do ponto. Ele rodou e foi para a altura que é de O' para B menos O' para A'. Vamos chamar esse ponto mais baixo aqui de A'. Menos O' A'. Certo? E o meu Y, então, é A'B. Y é A'B. Como ficou muito pequena a figura, vamos mostrar aqui. Então, aqui é o raio, daqui até aqui é o raio, que eu chamei de O'B, certo? E daqui até aqui eu chamei de O' vezes A'. E o meu Y, então, seria esta altura aqui. Então, observe que é de O' para A', certo? Repetindo mais uma vez, porque o vermelho pode estar atrapalhando. Então, meu ângulo T. Minha cota, aqui está o ponto. Então, minha cota Y é a altura deste ponto, que é esta distância. Então, ali eu identifiquei o centro, o novo centro, como O'. Este ponto aqui chamei de A'. E este outro ponto já estava batizado de B. Então, o meu Y é O'B menos O'A'. Certo? Quem é O'B? É R. E quem é O' para A'? É o cateto adjacente agora, que é o raio. O cateto adjacente é R cosseno de T. Então, o meu Y, segundo a equação paramétrica, é R vezes 1 menos o cosseno de T. Então, aqui está a equação da minha cicloide. Então, vimos 3 exemplos só para que a gente tomasse contato com as equações paramétricas. Novamente, como é que essa equação, que esse gráfico,
que o gráfico da cicloide será traçado? X, Y. Como é que esse gráfico será desenhado? T igual a zero neste ponto aqui. T igual a zero. T igual a T1, eu determino X e determino Y. T igual a T2, determino X e determino Y. Aqui no meio é o T igual a π, determino X, determino Y. T igual a T4, X e Y. T igual a T5, X e Y. T igual a 2π, X e Y. Observe, quando T igual a zero, 0 menos seno de 0, 0. R vezes 0, 0. Então, x igual a 0. E y? 1 menos o cosseno de 0. 1 menos 1, 0. Então, estou na origem, quando t igual a 0. Observe t igual a π. R vezes π menos o seno de π. Seno de π é 0. Então, x igual a π. Estou aqui. X igual a π. E y igual a 1 menos o cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. 1 menos menos 1 dá 2. Aqui, então, essa altura é 2r. E quando t igual a 2π, eu devo estar lá do outro lado. Então, quanto vale x? 2π menos o seno de 2π. Seno de 2π, 0. Então, x será 2πr. E y, 1 menos o cosseno de 2π. Cosseno de 2π é mais 1. 1 menos 1, 0. Y será igual a 0 do outro lado. Então, eu posso fazer isso para vários outros valores do parâmetro t. Vou variando e vou ligando os pontos e construindo a curva de tal forma que, só para aproveitar aqui, eu vou dando os valores, obtendo os meus pontos, e no final eu posso, é claro, ligar todos eles. Tá certo? Então, é assim que se relacionam x e y através do parâmetro. Então, agora que já vimos alguns exemplos, vejamos então como se deriva. Então, faltou aqui agora a nossa 8ª regra de derivação, que é a regra de derivação das funções dadas sob a forma paramétrica. O nome completo é esse, então. Regra de derivação das funções dadas sob a forma paramétrica. Muito bem. Então, como é a forma geral? Forma geral da forma paramétrica. X igual a f de t, y igual a g de t. Então, vou transformar isso numa função composta. Se t é f menos 1 de x, então y é g de t. T é f menos 1 de x, que eu tiro daqui, ó. É a inversa de f. Então, y é g, desculpe, de f menos 1 de x. Muito bem, então aqui relacionei y com x. Observe que eu tenho a derivada, existe alguma dificuldade em determinar a derivada de x em relação a t? Não. Aqui está a expressão. É só derivar x em relação a t. Existe alguma dificuldade em derivar y em relação a t? Também não. Como é isso? Aqui está a expressão que dá y em função de t, é só derivar aqui em relação a t. Eu vou obter dy dt, que é a derivada de y em relação a t. Mas o meu interesse, porque no final das contas, o gráfico sai de y em função de x. Eu não tenho interesse necessariamente no parâmetro. Eu tenho interesse, isso sim,
na relação de y com x. Senão eu só teria a relação de x com t ou a relação de y com t. Mas eu tenho as duas porque me interessa a relação de y com x. Então, o que eu quero é a derivada de y em relação a x. E isso, por enquanto, eu desconheço. Então, vamos usar aqui a R5. Como é que eu aplico a R5? Eu vou decompor aquilo ali. Então, é y igual a g. Então, que variável auxiliar eu vou jogar aqui? Claro que eu vou aproveitar que já está. Vou aproveitar o t. Então, y é g de t. E t, que está ali dentro, é f menos 1 de x. Então, como é que se deriva isso? Multiplicando as duas derivadas. Então, dy dx é igual a dy dt, certo? Que é g' de t, vezes a derivada de f menos 1 de x. Ora, vimos em uma outra aula recente, em um outro vídeo recente, que a derivada da inversa é 1 sobre a derivada de x de t. Ou seja, quem é a inversa de f menos 1 de x? Antes de responder isso, vamos nos lembrar da R7, regra de derivação da inversa. Se y é f de x e x é g de y, onde g é inversa de f, então y', que é a derivada de y em relação a x, é 1 sobre g' de y, ou seja, é 1 sobre a derivada da inversa. Então, para derivar esta, eu preciso da inversa dela. Quem é a inversa dela? Ora, aqui estava, x igual a f de t. T é f menos 1 de x. Logo, a inversa da inversa é f de t. Então, R8 dy dx é g' de t vezes a derivada da inversa, ó, que é 1 sobre f' de t. Aqui está. Então, 1 sobre f' de t. Então, minha R8 é, se a função está dada na forma paramétrica, então dy dx é a divisão entre g' de t, que é a derivada de y, dividido por f' de t, que é a derivada de x. Em outras palavras, isso é dy dt sobre dx dt. Então esta é a nossa R8, derivada de uma função dada na forma paramétrica, tá? Então, para chegar a isso, usamos a R7, lembrando que a inversa da inversa, que aqui está a inversa de f, f menos 1 de x é a inversa de f de t. Então, a inversa de f menos 1, claro, é f de t. Então, por isso, eu estou dividindo por f' de t. Então, vejamos agora alguns exemplos de aplicação. Vamos ver aqui 4 exemplos. Então, eu tenho o primeiro exemplo, circunferência.
quero determinar dy dx em um ponto genérico sobre a circunferência. Um ponto genérico sobre a circunferência. O que é a mesma coisa que pedir a expressão analítica da derivada na forma paramétrica. Se é num ponto genérico, um ponto xy, então eu quero, na verdade, a expressão analítica da derivada na forma paramétrica. Ora, se x é r cosseno de t e y é r seno de t, então vimos que dy dx nada mais é do que dy dt sobre dx dt. Então isso é dy dt, derivada de r seno de t, r cosseno de t. Dx dt, derivada de r cosseno t, menos r seno de t. Então, dy dx é menos a cotangente de t. Certo? Então, valor numérico. Vamos ver um exemplo. Exemplo. Para r igual a 1, determine o valor numérico desta derivada no ponto de coordenadas x igual a raiz de 2 sobre 2 e y igual a raiz de 2 sobre 2. Ora, circunferência, valor de x positivo e y positivo, eu estou no primeiro quadrante da circunferência, não resta dúvida. Então eu tenho uma circunferência com centro na origem, x positivo, y positivo, não me resta dúvida que eu estou no primeiro quadrante. Então o que eu faço primeiro? Tenho que saber o valor do parâmetro, senão eu não descubro quanto vale o valor numérico da derivada. A expressão analítica da derivada está em função do parâmetro. Sem saber o valor do parâmetro, eu não sei o valor numérico. Então, eu preciso recorrer às equações da circunferência. Ora, se r é igual a 1, então x é cosseno de t e y é seno de t. Então eu posso recorrer à tangente e vou ver que y sobre x é a tangente de t. Então y sobre x é igual a 1. Eu vejo aqui que ao dividir y sobre x, eu tenho seno de t sobre cosseno de t, como x sobre y vai ser igual a 1, porque x é igual a raiz de 2 sobre 2 e y é igual a raiz de 2 sobre 2 é igual a 1. Então, se a tangente de t é igual a 1, implica t igual a π
sobre 4 radianos. Então, o valor numérico da minha derivada dy dx é menos a cotangente de π sobre 4, que é menos 1. Esse é o valor numérico da minha derivada. Então, se a expressão analítica e todas as vezes que eu derivar na forma paramétrica, ela vai parar em função do parâmetro, então eu preciso saber primeiro quanto vale o parâmetro para descobrir o valor numérico da minha derivada. Então, agora que entendemos como se determina o valor numérico, eu já entendi que eu preciso primeiro determinar o valor do parâmetro. Então, vamos deixar isto quieto agora e vamos só determinar a expressão analítica da derivada, mas em 2 casos aqui. Então, expressão analítica da derivada paramétrica para elipse. 2. Cicloide. Então vamos ver o caso da elipse. Número 1. X igual a A cosseno de t. Y igual a B seno de t. Então, se é assim, então dy dx é simplesmente igual a dy dt sobre dx dt. Observe como é fácil memorizar. Se eu quero dy dx, ou seja, a derivada de y em relação a x, a minha derivada do numerador é dy dt, porque aqui eu também tenho dy no numerador, enquanto que a denominador é dx dt, porque aqui eu também tenho dt, então eu posso usar isso para me ajudar a gravar a fórmula de derivação na forma paramétrica. Se eu quero dy dx, então eu vou dividir dy dt sobre dx dt, usando essa ordem, numerador dy, numerador dx, como está aqui, para me ajudar a memorizar. Então, quem é o meu dy dt? É b cosseno de t. Quem é o meu dx dt? Menos a seno de t. Então, a minha derivada, a expressão analítica da derivada em função do parâmetro é menos b sobre a cotangente de t, certo? Essa é a minha expressão analítica da derivada no caso de um ponto situado sobre a superfície da elipse. Número 2, caso da cicloide. Então, lembro que a cicloide, para o raio daquela circunferência que gira ser igual a 1, então x é t menos o seno de t e y é 1 menos o cosseno de t. Então aqui está implícito que o raio daquela circunferência lá que gira é igual a 1. Então, meu dy dx, derivada de y em relação a x naquele gráfico, lembre que só faz sentido a derivada por enquanto de y em relação a x, porque o gráfico vem de y contra x, certo? Então, dy dx é, como já vimos, dy dt sobre dx dt. Então, dy dt, derivada de y em relação a t, seno de t. Dx dt, derivada de x em relação a t, é 1 menos o cosseno de t. Então, aqui está a expressão analítica
da derivada na forma paramétrica. Então aqui se encerra este vídeo. Nos vemos num próximo vídeo, onde vamos apresentar uma gama de exercícios resolvidos sobre a forma paramétrica.